Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja a estar abrindo a palavra em Deuteronômio. Deuteronômio 28, do 1 ao 2. Eu já vou estar lendo. Está escrito assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Já vou fazer uma breve oração. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor Jesus, por tu, Senhor, já ter falado a cada um, a cada coração, Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor quer, Senhor Jesus, que não seja eu falando, mas o Senhor, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor Jesus, venha estar alcançando lares, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. A igreja pode tomar o assento? O tema da mensagem é: as promessas de Deus se cumprem para o povo que obedece. Assim, Deus tem muitas promessas, né? Mas as promessas de Deus é para aqueles que obedecem. Que Deus tem muitas promessas, né? Mas a obediência é o mais importante, né? Obedecer à palavra de Deus. Hoje estamos que nem num culto, né? Moçambique, Missões Moçambique. E a palavra de Deus que a gente fala aqui é precisando de entender o fundamento, né? As promessas de Deus, que é a base da obediência, né? As promessas de Deus sempre vêm acompanhadas de um chamado de obediência. Então, se tem muitos aqui na Bíblia, tem muitas promessas, mas também em seguida tem o se. Se me obedecer, daí sim as promessas vai se cumprir na nossa vida. As promessas acompanham, né, a obediência. Deus libera as promessas, mas a porta abre quando há obediência, quando a gente obedece, né? Igual quando fala aqui em Deuteronômio: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas essas bênçãos. Aqui Deus deixa claro, né? A obediência atrai promessas. E aqui a missão maior é a prova da obediência, né? Quando Jesus disse, né? Ide por todo o mundo e pregai, né? O evangelho. E aqui a gente vê, né? Que nem o pastor de Moçambique, o missionário Biprak da Índia, eles levantaram, né, falaram: eis-me aqui, né? E nessa obediência eles estão fazendo a vontade de Deus, né? Ele está fazendo o id, né? Pela obediência. E muitas vezes a gente acha: as promessas de Deus qual que é? É só bênçãos, tipo material, financeiro? Não. As bênçãos de Deus muitas bênçãos ainda é por vir, né? Pela que Deus nos prometeu, né? A vida eterna, né? Que a gente tenha sempre querer viver a vida eterna, né? De estar buscando não somente por conquistar algo, né? Mas sim a nossa maior conquista é ter a nossa salvação, né? A gente se arrepender e buscar a palavra, entender a palavra, obedecer o que está escrito aqui na palavra, né? Que sempre nos ensina. E sem te falhar, a gente também, a palavra nos ensina o arrependimento, né?
a gente se arrepender e não fazer mais aquilo que a gente errou, né? De repente a gente erra, todos nós estamos falhos e podemos errar, né? Mas se haver o arrependimento de não fazer mais aquilo, a gente pode ter a misericórdia, né, de Deus para nós, e daí Deus nos perdoa, né, de todas as nossas falhas, as nossas desobediências, a gente desobedecer, não fazer o que Deus ordenou. A gente tem esse privilégio de pedir perdão a Deus, de poder pedir perdão, né? E Deus nos perdoa, né? Quando a gente tem um sincero arrependimento no coração, né? Daí Deus nos perdoa. E levar a palavra, né? Até os confins da terra, né? Para toda igreja, né? A gente vê brasileiros pregando, Japão e agora Moçambique, Índia, vários países conhecendo a palavra, né? E saiu dali de Israel, né? Que essa palavra foi ali em Deuteronômio para o povo de Israel, né? E essa palavra está sendo propagada para o mundo todo, né? O mundo todo está ouvindo o evangelho, né? Não é só o país de Israel, mas o mundo inteiro está conhecendo a palavra. E a gente vê, né, que aqui tem muitas nacionalidades, né? Tem japonês, tem boliviano, tem filipino, de todas as nações. Aqui nessa igreja tem, né, e muitas igrejas, né? E a palavra está sendo pregada lá em Moçambique, lá na Índia, e a gente fazer o ID, né? Que é a obediência. Às vezes, até a gente não pregar o evangelho por algum irmão, alguma pessoa que trabalha com você, ou algum colega de escola, alguma coisa assim, a gente está desobedecendo a Deus, né? Que a desobediência não é só o pecado tem muitos pecados, né? Mas a desobediência também de não fazer o que é certo, o que Deus manda, também acaba sendo pecado, porque a gente não fez aquilo que Deus mandou, né? E que a gente venha estar sempre atento, né? De estar falando a palavra para alguma pessoa, mesmo dando um jeitinho, que nem a pastora falou da outra vez da Andrea, né? Que ela consegue falar com os japoneses, dá um jeitinho ali, consegue trazer as pessoas, né? Então, isso é muito bom, né? Para a igreja e para o crescimento da igreja, né? A gente poder pregar, dar um jeitinho de falar a palavra, porque a gente, fazendo isso, a gente está obedecendo a Deus também, né? Não é só pecado, muitas vezes as pessoas só julgam, fulano pecou. Tem vários tipos de pecado, né? Que eu tinha muitos, né? E Deus me libertou. Mas hoje eu vejo que também Deus cobra muito não só de não pecar, mas sim também de fazer o ID, né? Cada pessoa a gente encontrar, poder falar da palavra de Deus também, porque Deus está à porta, né? Jesus está por vir já. A gente vê o que está acontecendo no mundo, já está muito próximo a vinda de Jesus, e que a gente venha estar pregando mais o evangelho, que muita gente ainda precisa e necessita, né, da palavra de Deus, né? E que a gente venha também estar sempre pregando, né, a vinda de Jesus, o que Jesus faz na nossa vida, ser um testemunho, né, de vida, que nem eu mesmo, quando era jovem, né, que nem o pastor fala, fazia muitas coisas erradas, bebia, fumava, e isso daí, e teve uma pessoa que veio e pregou o evangelho para mim ali. E isso foi transformando. Daí é um ciclo, né? Se uma pessoa te evangelizou, você tem que fazer o mesmo para outra pessoa, né? Daí, eu quero ler também aqui em Josué 1:8. Está escrito assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui você vê, Deus está falando para Josué, né? Medita na palavra, não cesse de falar deste livro. Então Deus pediu para não parar de falar, é para ir pregar o que está escrito no livro da lei, né? E meditar nele dia e noite. E que a gente, quando vir pensamentos ruins, alguma coisa assim, que a gente repreenda, e também não só repreenda, mas tenha sempre um versículo, alguma coisa, para a gente estar meditando na palavra, né? De dia, de noite, de tarde. A hora que vir alguns pensamentos ruins, alguma coisa que está você não esteja bem emocionalmente, procura uma palavra, ouve a palavra de Deus e confia na palavra de Deus, né? Que Deus vai estar transformando a sua vida e o seu dia também. O seu momento ali, as preocupações, entrega tudo na mão de Deus. Não deixe as preocupações, as ansiedades, as coisas te parar, né? Que faça você continuar a crer, ter fé, né? A fé é quando você não vê as coisas acontecendo, mas você tem fé naquilo que vai passar. Muitas vezes a gente passa por aflições, lutas, que a irmã Mary contou, né, o testemunho, a gente temos lutas e ali ela não desfaleceu a fé, continuou, está aqui ainda com nós forte, firme, ela, Kate, e que Deus continue abençoando, né? E essa fé esse testemunho que edifica a nossa fé também, né? A gente ouviu o testemunho dos irmãos, as lutas que eles passaram e faz edificar a nossa fé da igreja toda, né? Você vê que Deus muda o nosso destino, né? Quando a gente colocamos a nossa fé nele, né? Que Deus muda nosso destino, muda nossas expectativas, né? Que a gente pensa, não vai dar certo, mas quando a gente confia em Deus, tudo prospera, tudo muda na nossa vida, né? Então, sempre é bom estar confiando no Senhor, né? É quando o povo obedece, as bênçãos não correm atrás de nós, né? Quando a gente obedece, as bênçãos correm atrás de nós. Nós não precisamos ficar correndo atrás das bênçãos, né? Quando a gente obedecemos, as bênçãos que vêm atrás de nós. Daí, quero ler também Isaías 1,19. Está escrito assim: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Daí aqui ele está falando assim, se quiserdes. Se, tem um se aqui, né? Se quiserdes, se você querer e me ouvirdes. Daí, ouvirdes é o quê? Obedecer, ouvir a palavra de Deus, né? Então, a gente temos que querer, e se querer, a gente temos que ouvir a palavra de Deus e buscar. Daí Deus fala, comereis o melhor desta terra. Então, a gente tem que estar sempre na obediência, né? Quer viver o melhor da terra, a gente tem que ouvir sempre a palavra de Deus, né? Continuar buscando, mesmo que faltar forças ali, a gente busca o Senhor, né? Obedecer. Quero também ler em Deuteronômio 11, 13 e 14. É o 11, o 13 e o 14. Está escrito assim: se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar o Senhor, vosso Deus, e se servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Aqui Deus fala, né? Se diligentemente obedecer meus mandamentos, né?
os mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor. Amar o Senhor, quando a gente ama a Deus, a gente não é só da boca para fora. Ah, eu amo a Deus. O amar a Deus é quando a gente faz o que Deus manda, a obediência, né? Que só de falar, não adianta você falar e mais fazer outra coisa. Tipo, não obedecer o que Deus manda. Porque daí você não está amando a Deus. Você só está falando o que ama, mas se você não obedece, você acaba não amando a Deus. Você vai desagradar a Deus pelas atitudes erradas, né? Nós todos somos falhos. Eu sou falho, tudo. Mas quando a gente tem um arrependimento, falar assim, não, vou buscar a Deus, vou mudar, querer mudança, né, na nossa vida, Deus trabalha a nosso favor, né? Ajuda quando a gente decidir, não, eu quero mudança. E com o tempo você vai mudando, Deus vai trabalhando na nossa vida e Deus vai trabalhando no nosso coração, na nossa alma, né? Em todo o nosso ser, Deus vai trabalhar na nossa vida. E que a gente continue, né, buscando a Deus, que Deus restaura tudo, né? E queria contar, né, um breve testemunho, que teve um dia que eu estava, que o escritório trabalhava com o restaurante, o escritório do restaurante era em Guarulhos e eu trabalhava em Santana, né? E teve um dia que eu estava saindo ali para ir para Santana, daí um jovem parou, saiu cumprimentando todo mundo ali que estava ali e foi dando um folheto, né? E o folheto era a mensagem de Deus, de alguma igreja, né? Tinha ali uma mensagem. Daí eu olhei assim, eu já pensei, vou falar que eu não quero e vou falar que eu sou cristão, né? Ó, o meu pensamento. Daí, na hora que ele entregou para todo mundo ali, e entregou para mim, eu falei, não, não precisa não do folheto, que eu já sou cristão, eu conheço a palavra, já vou para a igreja, tudo. Ele, oh, glória a Deus, a paz do Senhor, me deu a paz do Senhor, me abraçou, me dá um abraço aqui. Daí me abraçou ali, eu nem conhecia ele, nada, né? Deu a paz, não sei o quê, né? Daí ele, então, tá, glória a Deus, você conhece a palavra, tudo, mas toma esse folheto, entrega para outra pessoa que não conhece. Sabe quando você olha assim, nossa, é verdade, né? E sabe quando você fica assim, com aquele folheto na mão e aquele rapaz deu aquele folheto e foi embora. E você fica assim, tipo, nossa, o que eu fui falar, né? Você fica com vergonha, mas ao mesmo tempo ali era Deus ensinando, né? Daí eu saí dali e peguei para ir até Santana, eu passo ali pelo Avenida Cruzeiro do Sul, né? Que ali é bem movimentado, né? Tem a estação Tietê, Carandiru e Santana, né? E ali é muito movimentado. E por ali tem muitos mendigos, né? Morando ali debaixo daquelas pontes. Daí eu parei bem num semáforo assim, e daqui a pouco veio um senhor todo mal vestido, né? Todo sujo assim. E ele chegou em mim e falou assim: tem algo para mim hoje? Eu olhei para ele assim, ixi, daí eu olhei assim a carteira, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho esse papelzinho, você quer? Eu tenho esse folheto, eu só falei assim, tenho esse folheto, o senhor quer? Ele pegou o folheto, leu, daí ele catou, você sabe o que você me deu? Eu falei, sei, você me deu ouro, nem prata vale o que você me deu. Você me deu foi a palavra de Deus. Isso daqui eu não troco por nada. E ele saiu abraçado com aquele papelzinho e foi embora. Você sabe quando eu saí com o carro ali e sentia a presença de Deus ali dentro tão forte que eu senti, nossa, foi que o Senhor era Deus ali, usando ele, falando comigo, né? Já começou, foi desde o jovem até aquele senhor, né? E entreguei aquele folheto, só Deus sabe, né? O sentimento, assim, a sensação, né? Igual quando a gente recebe o batismo do Espírito Santo, tudo. Só que assim, sem ser fora da igreja, assim, é algo bem diferente ali que eu senti naquele dia, né?
E daí depois daquele dia lá, eu sempre andava com um folhetinho e sempre quando tinha um dinheirinho eu deixava ali, né? Eu ia entregando para as pessoas assim o folhetinho e a moedinha, né? Daí eu comecei a fazer isso naquele tempo, né? Em todo lugar deixava um folhetinho. E teve um dia que eu entreguei, né? Um folhetinho para a senhora e mais um valorzinho para ela, né? Daí só que ela catou, jogou o folheto fora e ficou com o dinheirinho e foi embora, né? Daí eu falei, nossa, e jogou assim na minha frente, assim, tipo, quase jogou em mim, jogou e foi embora, né? Daí eu falei, e na mesma Cruzeiro do Sul, né? Daí eu fiquei assim tão triste, né? Daí eu falei, nossa, não poderia ter dado. Sabe quando você bate aquele negócio assim, tipo, ai, não poderia ter dado o dinheiro para aquela senhora, não sei o quê. Eu fiquei, sabe, pensando. Mas eu falei, pensei assim, né? Se de repente alguém encontrar pelo menos o folheto ali no chão e Deus usar, né? Deus abençoe. Daí no fim, assim, esse foi na estação de Santana. Daí na última estação, que é a estação Tietê, eu parei num semáforo assim, daí tava cheio de carro assim, daí veio um monte de jovens, né, tudo mal vestido assim, tudo estilo roqueiro, skatista, não sei, né? Tudo bem mal vestido assim, daqui a pouco pararam, tem alguma coisa, não sei o quê, pedindo em todos os carros, né? E um monte, né? Tinha uns 10 ali. Daí eu catei e falei, nossa, eu já pensei, né? Eu dei o dinheirinho que eu tinha para a senhora, agora aqui eu poderia dar o folheto e alguma coisa para os jovens, né? Mas daí eu acabei dando só o folhetinho. Eu falei, não, não tenho nada, mas pode ser só esse folheto? Daqui a pouco, aquela moça catou e parou assim e chamou todo mundo, né? Ô, 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 não ficam aí pedindo dinheiro, não. Aqui, ó, ele tá dando a palavra de Deus. Daí tem mais. Daí comecei a dar os folhetos que estavam ali no carro e aqueles jovens tudo pegou. Nossa, eu quero, eu quero, eu quero. Sabe quando você vê um negócio bem diferente assim? Eu falei, nossa, é algo diferente, né? Que Deus faz quando a gente obedece. Se de repente eu não tivesse obedecido aquele primeiro dia, que o primeiro jovem falou assim, ó, entrega para outra pessoa, eu se tivesse tipo ignorado, não, o que ele pensa que é, né? Não sei o que, alguma coisa assim, não. Eu resolvi obedecer. E quando a gente obedece, a gente vê o sobrenatural de Deus acontecer, algo que a gente não pode, não tem como explicar as coisas de Deus, né? Essas coisas. E teve também uma outra senhorinha, né? Também na mesma avenida que eu passava ali todo dia, né? E a senhorinha olhou para mim e falou assim: tem algo para mim hoje? Só que daí eu não tinha o folheto, né? Não tinha nenhum folheto no carro, mas tinha só uma notinha, né? Daí eu falei: é. Primeiro eu falei que não tinha, né? Só tinha uma, daí eu falei: vou ficar sem, né? Depois não tinha nenhum. Daí eu falei para a senhora: eu não tenho. Daí ela catou e falou assim: não, mas eu não pedi valor, eu pedi se você tem algo para mim hoje. Eu falei, mas como? Ela falou, não, só uma palavra. Eu olhei assim, não tinha nada, né? Mas eu lembrei do que o primeira pessoa que veio pregar quando eu fui buscar coisa que não devia, né? E o jovem falou para mim, eu não sei quem é você, não sei teu nome, não te conheço, mas eu creio, eu sei que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. E ali eu repeti a mesma coisa, né? É, eu falei assim, senhora, eu não conheço a senhora, não sei o que a senhora está passando, mas eu sei que Jesus cura, salva e liberta. Daí, naquele momento, é que a senhorinha começou a chorar assim, ela falou assim, obrigado, eu creio que eu vou estar curada, eu tenho hiperplasia, alguma coisa assim, né, que ela falou que não consegue trabalhar e cai ali, né, de repente, né. Eu falei, nossa, ela começou a chorar ali e falou, eu creio, eu creio. E daí abriu o sinal, deu o que eu tinha, eu acabei dando, né? Que a senhora estava chorando, eu também comecei a chorar ali no carro ali. Entreguei, né? O valorzinho que tinha e fui, né? E a gente sente, né? A presença de Deus nesses momentos, né? E muitas vezes, é,
Deus só quer o que a gente quer, a nossa obediência, né? De buscar a Deus e também fazer o ID, né? O ID, pregar. E as outras coisas, Deus vai trabalhando. Eu sei que eu tinha vícios, falhas, tinha muitas coisas que eu tinha que mudar, né? E Deus foi trabalhando nisso, mas foi necessário eu me posicionar, né? Falar assim, não, eu quero mudança, né? Que muitas vezes a gente acha que é só Deus sozinho que vai mudar, mas a gente tem a nossa parte de querer também, né? Que Deus faz, mas a gente tem que querer. Ele não é igual nosso inimigo Satanás, né? Que ele cata e impõe, né? Quer que a gente erra, quer que a gente falha, quer que a gente peque. Mas não, Deus não, ele quer a nossa decisão também, né? Ele quer que a gente se posicione, falar, não, eu quero mudança. Deus trabalha conosco, né, na nossa mudança. Daí, e Deus trabalha na nossa vida, né? E sempre a obediência, né? A gente está sempre buscando a Deus e, e não falhar, né? Na presença, tá ouvindo cada um, né? Cada conselho também. Quando a gente erra, tem pessoas para nos aconselhar, né? E ouvir os conselhos bons, né? O que a pessoa de experiências, pessoas que a gente vê que anda com Deus, né? E a gente também ouvir, né? O que a pessoa fala para nós, né? Que nos ensina, né? Fala assim, não, irmão, não vai por aqui, vai por esse lado aqui, ó, que é melhor. E quando a gente vê, a gente obedece e ouve, né? Os conselhos dos pastores, que nem do pastor, das pastoras. A gente ouviu os conselhos, né? Não vai buscar conselho em outros lugares, né? O melhor conselho que a gente deve procurar é dos pastores, né? Porque ele sempre vai dar um melhor caminho, ele vai querer o melhor para as ovelhas, né? O pastor nenhum quer que a gente se perca, né? Os pastores querem que a gente ande firme, que dê tudo certo, que a gente vai até o arrebatamento, né? E que a gente venha estar sempre escutando, né? Obedecendo, fazendo a vontade de Deus. Que o Senhor venha estar sempre nos guardando. E agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.